Só falta os irmãos pedir o like, acompanhar. Já está ok aí já? Tem que fazer a propaganda, né? Acompanha a Igreja Muriti Seminário. Misturei tudo. Igreja Luterana Muriti. Pronto. Amém. É Gênesis capítulo de número 3. Todos encontraram? Muito difícil, né? Capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do versículo 1, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Pode deixar nessa tradução, tá? A minha tradução é a minha antiga, mas vocês estão entendendo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: como te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu a comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu o comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Só até aí, queridos. E aí deixa a sua Bíblia aberta, quem trouxe, tá bom? Para nós acompanharmos alguns versículos. Esqueci de avisar, né? Minha esposa não pôde vir, irmãos. Ela estava até contando os dias mais do que eu. Estava doido para vir um culto pela manhã. E estava meio ruim da garganta desde ontem, né? E ela vai se guardar. Disse: não, vou me guardar. Eu quero estar no culto à noite para louvar. Tá bom? Mas deixa aqui o abraço para os irmãos. Amém? Queridos, Gênesis é um livro bem gostoso de se ler, né? É um livro maravilhoso. E ele fala da criação de Deus, fala da história do início de tudo. E Gênesis, querido, ele não é para demonstrar, né, as pessoas científicas e tal, simplesmente, nós temos que demonstrar algo, provar. Em Gênesis, Deus não prova nada. Deus é o Criador de todas as coisas e ponto final. Deus é o Criador. Em Gênesis, queridos, ele é literal. Ele não é simbólico, como nós vemos aí alguns debatedores, né? Gênesis, ele é literal. Se fosse simbólico, irmãos,
mudaria toda a história da humanidade. Então, Gênesis, ele é literal. O que nós cristãos cremos na criação, nós não cremos na evolução. Cremos que Deus é o Criador de todas as coisas e que nós viemos de Deus. Fomos formados por Deus. Deus formou o homem, criou o homem e criou a mulher. Nós somos direto do coração de Deus, podemos falar assim. Então, Gênesis, ele é literal. Se alguém lhe perguntar, não somente Gênesis, mas toda a Sagrada Escritura, se alguém perguntar o que significa, você pode responder bem simples, querido. É o início ou a história da redenção. Se alguém um dia lhe perguntar por que da Escritura, por que de Gênesis, ela fala da redenção, a história da redenção do homem. Desde o início, querido, nós vamos ver alguns versículos, vamos parar para meditar, mas desde esse versículo, onde nós vemos que Deus apareceu ali à tardezinha, na viração do dia, né, procurando o homem. Então nós vemos ali um relacionamento que o homem tinha com Deus e Deus também com o homem. Então, durante toda a história de Gênesis a Apocalipse, nós vemos esse resgate de Deus para conosco. Então, Gênesis, ele fala da criação, da queda, da redenção e futuramente a consumação. Esses 4 pilares que nós entendemos quando nós lemos a grosso modo. Então, fala da criação, fala da queda, fala também de redenção e fala também da consumação, ou seja, aquilo que está por vir, aquilo que vai acontecer. Então nós sabemos que, como Deus, né, trouxe a revelação durante toda a Sagrada Escritura, nós como cristãos esperamos a nossa redenção futura. Amém? Vocês estão aqui? Amém? Esperamos a nossa redenção futura, ou seja, o nosso lar aqui é temporário, irmãos. Ou a gente pode um dia partir, ninguém sabe o dia nem a hora, não é verdade? Ninguém tem certeza de nada. Como também nós somos um povo que espera o arrebatamento, né, onde Cristo aparecerá e levará a sua igreja. Nós temos essa esperança. Então, por isso que nós cremos em Deus, por isso que nós cremos na Sagrada Escritura, por isso que nós vemos aqui a revelação de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso, que em toda a Escritura, queridos, por mais que a gente vê ali muitas coisas que aconteceram, principalmente ali no Antigo Testamento, mas mesmo assim, nós podemos contemplar o amor e a misericórdia de Deus. Amém? Então, volte a sua atenção para essa leitura. O que eu quero trazer, irmãos, nós podemos trazer muitas ministrações, pregações, mas se fôssemos colocar aqui um tema, voltemos ao início, ou voltemos ao Gênesis. Nós sabemos que Deus criou tudo perfeito. Deus não criou primeiramente o homem e depois foi criando todas as coisas. Não. Deus criou todas as coisas, linda, perfeita, irmãos. Quando Deus cria tudo, o que é que acontece? Deus forma o homem e a mulher. Interessante que Deus não criou um robozinho, né? Deus não criou um homem, um ventríloco, não. Deus criou Adão com liberdade também de escolha. Então o homem, ele nunca foi um ser desavisado, porque às vezes nós olhamos aqui Adão, olhamos aqui para Eva, parecia 2 bobão, né? Alguns podem até interpretar assim, mas não, queridos. Ele era um ser dotado de muitas coisas, mas também ele tinha também essa liberdade. Mas uma das coisas que nós podemos ver aqui nesta leitura que nós fizemos aqui, é que ele não era um ser desavisado, não. Nós vamos perceber aqui em Gênesis, no capítulo de número 2, quando Deus forma, né, o homem. Deixa eu pegar aqui o versículo, onde ele diz assim, ó, versículo 16.
capítulo 2, 16, ele diz, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, ali já tinha um mandamento de Deus para a vida daquele homem. Então, durante toda a Sagrada Escritura, nós vemos um Deus que traz mandamentos, traz promessas também. Mas ele diz também, olha, cuidado, se você for por este caminho, é um caminho de morte. Então veja que Adão e Eva, eles não eram homens e mulheres desavisados, não, queridos. Nós podemos ver aqui nessa viração do dia, é porque às vezes a gente interpreta pela nossa religiosidade, né? A gente imagina como alguém, quando vai receber alguém importante em casa, eu não sei se isso acontece com você, né? O pastor chega lá, surpresa. Já pensou? A casa está uma bagunça, irmãos. Não sei se já aconteceu, né? Ou alguém importante. Eu acho que o pastor é alguém importante também, né? A igreja nem diz amém. Estou brincando, irmãos. Mas você já viu alguém estar na porta, você, menino, tu entra já, aquela bagunça toda, e você, que nem um flash, bota tudo no lugar, né? Ô, irmão, senta aqui, né? Toma um cafezinho, aí você deixa os copos, vai para lá, joga para lá, né? Os copos tudo empoeirados, vamos usar os copos novos. Alguém importante está dentro de casa, aí a gente pega lá o copo, né? Às vezes a gente imagina como se Adão se comportasse dessa maneira. Mas não era, queridos, era algo natural. E esse ambiente natural, esse ambiente de adoração, que eu quero que você guarde essa mensagem nesta manhã. Esse ambiente de adoração que Deus quer nos trazer. Esse início, ou seja, tudo aquilo que nós vivemos através de Adão, essa simplicidade, essa presença de Deus, essa vida de adoração, esse ambiente que Deus criou ali para que Adão estivesse ali naquele lugar. Porque às vezes, queridos, nós perdemos a essência do cristianismo. Paulo vai falar em 2 Coríntios, acho que eu anotei aqui, no capítulo de número 11, versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele falando ali para os coríntios, ele diz, olha, eu temo com que vocês se apartem da simplicidade de Cristo. Assim como a serpente enganou Eva, ele disse, eu temo com que isso aconteça com vocês. Ele simplesmente se vem outra pessoa e prega um outro Cristo, um outro Espírito, um outro Evangelho, eles, vocês aceitam de boa. Então é nisso, queridos, que nós devemos ter cuidado, porque nós fomos criados para viver nesse ambiente de adoração. E nós sabemos que o que foi roubado, essa adoração de nós, dessa essência, essa vida de adoração, essa vida de comunhão com Deus, ela foi quebrada através da desobediência. Ela foi quebrada através do pecado. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Como Paulo falou, temo com que vocês se apartem da simplicidade. Assim como a serpente enganou Eva, e nós vamos ver aqui, irmãos, que ele é muito astuto. Jamais espere que o inimigo vai aparecer, seria muito bom, né? Se ele aparecesse com chifre, um rabão, né? Um tridente. Ninguém pecaria, irmão. A gente seria um bando de anjinhos, se ou não? Já pensou ele aparecendo assim? Faça isso! Aí você está amarrado, capeta do inferno. Você daria uma bifa nele, né? Se fosse um homem aí mais bombado, mais forte, né? Então, ele não aparece dessa maneira, irmãos. É astuto. É as coisinhas, sabe, que ele vai ali tentando implantar. E sobre a tentação, queridos, mudou apenas a tecnologia, só isso. Mas o trabalho dele é o mesmo. É sempre nos afastar de Deus. Mudou-se apenas a tecnologia, irmãos, apenas avançamos. Mas a forma como ele ainda trabalha, essa forma sutil,
ainda continua do mesmo jeito. E é isso que nós devemos atentar, irmãos. É nisso que nós devemos ter cuidado. É nisso que nós precisamos estar espertos, precisamos estar vigilantes. Como eu falei, porque fomos criados para habitar nesse ambiente de adoração. Esse ambiente que Deus preparou para ter um relacionamento com Deus. E nós sabemos, irmãos, que não há nada mais gostoso do que ter um relacionamento com Deus. Sim ou não? É maravilhoso, queridos, estar aqui e poder glorificar a Deus na sua vida, no seu dia a dia. Mas uma das coisas que nós vamos perceber aqui através dessa leitura, e tudo aquilo que nós aprendemos, né, durante toda a nossa vida, é os ataques do maligno contra a nossa vida. Claro que sabemos que somos tentados, claro, pela nossa natureza. Nós temos essa tendência a pecar, temos essa tendência a vacilar, claro. O inimigo também usa dessas artimanhas também para nos fazer cair. Mas sempre, quero que você guarde isso, o intuito é de nos afastar da presença de Deus. É de nos afastar da glória de Deus. É isso, irmãos. E nós precisamos estar atentos, precisamos estar apercebidos com isso. Então, como eu falei, o homem, ele nunca é um ser desavisado. Nós vamos ver ali que quando o Senhor cria Adão, cria Eva, ele diz, olha, vocês podem comer de tudo. Mas está vendo aquela árvore ali, Adão? Tô. Dela não pode, não. Não, tu vai morrer. Mas aí, irmãos, parece, e a gente que tem a natureza de Adão, a gente gosta de estar sempre à beira do precipício, igual a menino ruim, já viu? Deus disse, não vá não! Aí a gente fica assim, ó. Aí viu o menino ruim, né? Quando a gente diz, menino, não vá para aí não, ele fica, nem me pega. Aí fica aqui, ó, né? Aí a tendência é a gente, ó, cair. Irmãos, nunca fique na beira do precipício, porque a tendência é que você caia. Entende isso? Então, a Bíblia vai dizer que quando a mulher chegou ali naquela árvore, era boa, desejável, irmãos. Já viu aqui? Diz aqui, ó. A mulher, primeiramente, ela viu, né? Era agradável aos olhos. E ela tomou do fruto e comeu. E aqui, irmãos, nós temos que ter bastante cuidado. Porque nós sabemos que a vida de pecado, a vida que nós vivíamos antes, irmãos, tem coisas que são prazerosas. Sim ou não? A gente vai mentir, né? Dizer, não, eu não gostava não, né? Algumas coisas que às vezes nós falhamos, coisas que nós já deixamos para trás. Claro que tem coisas que nós realmente deixamos de lado, não era bom para a gente viu que aquela vida que a gente levava não tinha mais como, por quê? Porque era morte. Mas nós vamos perceber que tem coisas, querido, que ainda nos arrodeia, tentações que vêm sobre nós, que a gente fica tentado. A gente olha, mas a Bíblia fala muito claro aqui, olha, que ela olhou, e o negócio é tomar, irmãos, que uma vez que você pega desse fruto, a tendência é que você caia. Então tenha muito cuidado, irmãos. Como eu falei, o homem nunca foi um ser desavisado. Aquilo que às vezes nós caímos, irmãos, não existe de alguém cair e dizer assim, eu não sabia que era pecado. Né? Já viu quando alguém quer se desculpar? Ei, pastor, eu errei, ó. Foi mesmo? Foi, mas eu não sabia não que era pecado. Existe isso, irmão? Não. Nós sabemos que é pecado e às vezes o que acontece? Nós vamos ao encontro do pecado. Irmãos, nunca vá de encontro ao pecado. Se você sabe, tem coisas que vai fazer com que você caia, vai te afastar de Deus, vai fazer com que você vacile, não vai, irmão. Eu sei que às vezes parece pesado, e o cristianismo sem cruz, irmão, não existe. É assim mesmo, sabe? Se você sente que o seu cristianismo é pesado, você está no caminho certo. Entende isso?
Não, já dá assim, meu cristianismo é topzera, sabe? Eu não sofro tentação, ó, a vida vai boa demais. Tem um negócio errado aí, tá? Porque ser cristão, irmãos, é lutar. Ser cristão é perseverar. Claro que nós não vamos pagar o preço pela nossa salvação, não temos que fazer nada para que Deus nos ame mais, nos aceite. Não, 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 não. Mas quando eu falo de essa expressão pagar o preço, a gente usava muito, né? No meu Penteca, né, irmão? Mas eu falo na questão de perseverar, de lutar. Você precisa fazer isso. Entende? E tudo isso por um único objetivo. Qual, Jardel? De agradar ao teu Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos, fazemos por um motivo, porque nós queremos agradar a Deus. E aqui entra esse ambiente de adoração, irmãos. O que eu quero que os irmãos guardem nesse ambiente de adoração é que a vida de adoração, irmãos, ela não está atrelada simplesmente, porque às vezes nós atrelamos simplesmente ao louvor, à igreja, né? Não, aquele louvor, toca aquele louvor, porque aquele louvor é adoração. Não é isso, irmãos. A adoração está ligada à nossa vida. Ou seja, não adianta falar se a minha vida não condiz com aquilo que eu estou cantando. Entende? Não adianta se expressar se a minha vida, eu não estou tendo uma vida de adoração a Deus. Não adianta expressar uma adoração apenas com palavras, vindo aqui na igreja ou em outros lugares, se a sua vida não condiz com a vida que o Senhor deseja para mim e para você. Então, antes da gente abrir a nossa boca, expressarmos o nosso louvor ao Senhor, tem a ver primeiramente com a nossa vida, irmãos. Porque imagina só, eu viver uma vida totalmente desenfreada, né? Um mau caráter, imagina só, eu venho aqui na igreja, todo bonitinho, né? E aí expressa a minha adoração a Deus. Não adianta, querido, porque a adoração a Deus expressamos através da nossa vida. Você adora a Deus com aquilo que você é, com aquilo que você tem. Nós adoramos a Deus no nosso dia a dia. É isso que o Senhor quer despertar em nós. Essa vida de adoração, essa vida de santidade, essa vida que agrada a Deus, fugindo desses prazeres malignos que todos eles, queridos, simplesmente é para nos tirar do foco. E aí, irmãos, por que às vezes muitas pessoas desistem, ou elas dizem, não, acho que eu não sirvo para ser crente. É porque ela não tem uma vida de adoração lá fora, irmãos. Porque aqui é muito bom, aqui é muito fácil, né? Aqui todo mundo é bonitinho, crente, né? Mas você precisa ter essa vida lá fora, com simples ato. Então, veja que podemos falar aqui, irmãos, olha só, que coisa linda. Adão, ele não precisava, preste atenção, não estou falando aqui uma regra, tá? Preste atenção. Adão, querido, ele não precisava de uma cerimônia, entende? Imagina só, Deus se aproximando, como nós vimos aqui, né? Ele viu que Deus estava se aproximando ali de onde eles estavam. Aí imagina Adão dizer, o Senhor está chegando aí, vamos se aprontar, né? Vamos nos ajoelhar, e Senhor, obrigado. Não, irmãos, não precisava nada disso. Apenas o seu relacionamento com Deus e a sua vida gera uma adoração a Deus. E é isso que nós precisamos aprender. Claro que eu não estou falando que nós vamos tirar os louvores da igreja, não é nada disso, irmãos. Mas o que eu estou falando é que a sua vida, ela precisa no seu dia a dia ter uma vida de adoração. Muitas das vezes, irmão, a nossa vida, por exemplo, uma vida de casado, irmãos, toda hora a gente precisa dizer para a pessoa que ama. Às vezes é bom, né? A gente se sente valorizado. Você é importante para mim. Não é bom isso, os casais, né? Os casais estão tão fraquinhos, né? Verdade? Eles estão com fome ainda, é? Mas não é bom, né? Também o pai, a mãe, né? Os filhos, eu te amo, né? Olha, você é importante para mim. Né? Às vezes acontece uma briguinha, às vezes sempre na briga, sempre vem um menino, às vezes, né? Os casados. Aí,
Aquele momento ali, você diz, eu estava morrendo de saudade de você. Não é bom? Hã? E tem coisas, querido, que a gente não precisa falar. A gente não precisa, às vezes, nem tanto, às vezes, se expressar. Às vezes um beijinho lá, alguém acorda mais cedo, né? Está lá o outro dormindo. Aí só vai lá e a gente finge que está dormindo, né? Aí você se sente amado só com essa expressão. Sim ou não? Não é bom, né? Um beijinho é você só... Aí se vira para o outro lado. Fingir que está dormindo, né? Aí você diz, eu sou amado. Não é bom isso? Então, claro que sempre é maravilhoso expressarmos, por isso que eu falei sobre isso, de expressarmos o nosso amor a Deus, com os nossos louvores, com a nossa adoração. Mas tudo tem a ver com a nossa vida. É como se eu batesse na minha esposa, né? Era bom ela estar aqui para falar, né? Humilhasse minha esposa, aquele trem todo, e eu aqui venho no microfone e disse, especial para mim. Ela disse, especial, sei. Esse é mentiroso. Imagina só, eu não faço isso não, tá, irmãos? É um exemplo. Mas imagina só, ou seja, ia ser uma vida de hipocrisia, né? Expressar algo aqui para todo mundo, dizer, eu amo e tal, é a minha tampa, a tampa da panela, né? Encontrei a minha Eva e tal, e na minha casa eu não tenho relacionamento, eu não consigo me expressar, não tem diálogo. E às vezes nós nos comportamos assim, irmãos. Às vezes nós pensamos que Deus mora aqui na igreja. Deus não mora aqui não, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, nós expressamos a nossa adoração a Deus no nosso dia a dia. Claro que nós vamos acordar, orar, e tudo isso faz parte. Mas tudo isso, irmãos, precisa ser um exercício até que isso faça parte da sua vida. Entende isso? E aí tudo vai ficando mais fácil, irmão. O nosso serviço, a nossa contribuição, tudo, irmãos, tudo. Por quê? Porque a sua vida está atrelada agora a uma vida com Deus. Entende isso? Então tudo se torna mais fácil, irmãos. Ou seja, não é um peso, pastor, olha, é o primeiro domingo, né, de cada mês. Então não vai ser mais um peso, acordar cedo, o já acorda cedo a semana toda, e Bruno vem com negócio de culto de manhã, isso é uma esculhambação com nós, né? Aí você diz, menina, eu vou para a igreja de manhã, que coisa boa, não é verdade? Então tudo, querido, vai se tornando melhor, vai se tornando mais fácil, ou seja, em vez de ser simplesmente um automático, vai ser algo que vai se tornando prazeroso assim a nossa vida cristã. Você já viu, irmãos, eu via muita gente se reclamando, quando chega, o povo desvia, né, irmão? É um negócio sério, o povo... É carnaval, é o João, o que mais? É no meio do ano, né? Os pastores passam uma prova, né? Tem que estar pregando tudo de novo. Eleição, né? O povo... endoida. Meu Deus, agora é fulano de tal. Quase que eu dizendo não. O povo briga, fulano é meu candidato. Só falta arrancar peixeiro, igual a Lampião. Né? Tem que votar no meio. O povo desvia meio, viu, irmão? Final de ano, já pensou, né? Povo, irmãos, o povo é crente assim, as temporadas, né? Terminar julho eu volto para Jesus. Aí Jesus fica olhando aquilo ali, aprendeu nada. E aí, irmãos, eu participei de uma igreja que tinha muito jovem, e quando chegava principalmente, né, essas épocas, né, aí eu me lembro, um jovem chegou para mim e disse, ei, Jadel, o que foi? O povo vive me chamando para as quadrilhas, olha. Vai, criatura, né? Então as pessoas vão colocando essas desculpas, porque não entenderam, irmãos. E nós precisamos entender este lugar que o Senhor quer que a gente entenda, compreenda. Por que você faz aquilo que você faz? Porque tem coisas que você devia fazer, que você sabe que é errado, e você não faz mais, não precisa
a liderança, o presbitério está lá no teu pé, irmão, isso é pecado, irmão, vixe, irmão, a gente tem raiva também às vezes, né, irmão? Aí não precisa alguém ficar ali no teu ouvido, não. No teu dia a dia tu vai dizer, Senhor, o Senhor está me vendo, o Senhor está me contemplando, isso aqui é errado. Entende isso? Às vezes um troco, irmãos, tem gente que cai num troco. Você deu lá R$10, o troco era para ser 5, a pessoa lhe deu 50. Tem gente que sai de Deus, eu precisava desses 50. Tu está roubando, irmão, não é teu. A pessoa vai ter que dar de conta daquele dinheiro. Entende isso? Vai lá, volta, devolve, criatura. Por mais que tu precise. Que hoje o dinheiro é bom toda hora, né? Mas por mais que a gente precise, vai lá, devolve. O que é isso? É uma vida de adoração a Deus. Eu estou sendo um cristão. Eu estou devotando a minha adoração a Deus sem precisar falar. Ou seja, a minha vida está sendo uma vida de adoração. Entende isso? E aquele ambiente, irmãos, por isso que a pregação voltemos ao início, ou seja, para que a gente entenda, compreenda esse lugar que o Senhor quer que nós estejamos. E claro que, por mais que o ser humano falhou, Deus tem esse projeto de redenção para nós. Nós vamos ver que o cuidado de Deus aqui com o ser humano, né? O cuidado de Deus, veja, Deus poderia chegar lá, irmãos, e dizer, vocês pecaram, vocês erraram. Deus não poderia chegar assim, Deus sabia, irmãos. Deus sabe todas as coisas. Mas ele disse, Adão, cadê você, Adão? Por exemplo, por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Está registrado, querido. Quando o Senhor manda o decreto ali através do profeta Natã, ele escutando ali, ele diz, quem é esse homem? Né? Quando ele termina lá a parábola lá da ovelhinha, ele diz, quem é esse homem? É digno de morte? O profeta diz, esse homem é você, Davi, você pecou, você errou e tal. E Davi, quando vai escutando toda aquela sentença, irmãos, o que é que Davi responde para o profeta? Eu pequei, eu errei. E a Bíblia vai dizer que ele jejuou ali durante 7 dias, pedindo misericórdia, né? Porque o profeta já tinha dado o decreto, olha, o filho que vai nascer dela vai morrer. E Davi orou, e de repente no 7º dia a criança morre, os empregados ficam ali sussurrando, né? Ele disse, como é que a gente vai avisar para ele que morreu? E quando Davi escuta aquilo, ele disse, eu já sei, a criança morreu. E a Bíblia diz que ele se levanta, se unge, né? Pede comida, e as pessoas ficam ali sem entender, dizendo, nossa, Davi, tu ficou esse tempo todo jejuando, e agora que o menino morreu, tu vai comer e tal. Ele disse, o que vai acontecer? Será que eu vou trazer ele de volta? Não vou trazer ele de volta. E nós percebemos aqui, irmãos, que é uma atitude que Davi teve, ou seja, Davi disse, eu fiz isso realmente. E Davi reconheceu o seu erro. A diferença de Adão para Davi foi justamente essa, irmãos. Que Adão pode dizer assim, realmente, eu comi do fruto, eu comi, mas aí vem a natureza adâmica, né? Sempre colocar a culpa no outro. A gente nunca toma a responsabilidade, porque eu sou assim, família da minha mãe, tudo é assim, bagunceiro meio. Já viu, né? As pessoas dizem isso, né? Eu sou assim por causa de fulano, eu sou assim por causa de Beltrano. Não, você tem que assumir as suas responsabilidades diante de Deus. Assumir, Deus ama a sinceridade do nosso coração, irmãos. É isso que faz de você um verdadeiro adorador. É isso que faz de você um verdadeiro cristão diante de Deus. Por isso que eu falo, tenha cuidado com as artimanhas do inimigo. Ele vai tentar te tirar. Mas lembre-se que Deus te chamou para esse ambiente de glória, de adoração. Um ambiente simples, irmãos. Um ambiente que nos transforma. E Deus criou isso para Adão. Mas tenha consciência, irmãos. Aquilo que você sabe que é errado, que é pecado, mas que ainda continua, isso está te afastando de Deus. Tem pessoas, irmãos, que elas, você já viu, elas estão ali muito tempo na caminhada. E aí, de repente, a pessoa
parece que tudo que ela não fez em 10 anos, ela faz em um dia. Você já viu um cristão assim, quando desvia, né? Você diz, menina Lissau foi com... Foi 7 demônios, não, foi com mais, viu? Mas, querido, quando ela saiu ali, já fez tudo, ela já estava pecando, irmão. Não existe o cristão cair da noite para o dia e aprontar e fazer tudo. Não, não existe isso. Nós sabemos que nós somos falhos, somos limitados. Nós temos essa tendência, isso veio por causa da queda de Adão, essa tendência de errar, de cair e de muitas vezes colocar culpa no outro. Nós temos essa tendência, irmãos. É nisso que nós devemos vigiar, ter cuidado, irmãos. Devemos fazer isso e se colocar diante de Deus como Davi se colocou. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, irmãos. E Deus quer nos levar para esse ambiente de novo. Amém? Deus quer nos levar para essa simplicidade, para essa pureza que é o Evangelho, para essa simplicidade que é a presença de Deus, te levar de novo para esse ambiente que Deus nunca quis, irmão, que acabasse. Deus não criou Adão para que Adão viesse a pecar, mas sempre colocou ali nele liberdade. E hoje nós temos esse conhecimento, temos esse entendimento, e eu sei, irmãos, que ninguém está aqui amarrado, ninguém veio aqui à força. Sim ou não? Vocês estão aqui à força? Às vezes a gente faz isso com os nossos filhos, né? Vou para a igreja? Não, vai sim, cala a boca. Né? Vai para a igreja. Mas quando a gente já tem consciência, já tem atitude, ninguém vê aqui no braço, irmão. Natan não chegou aqui no braço de ninguém, né? Desse tamanho, grandão. Não, irmãos. Então por que você ainda está em 2 caminhos? Por que você não toma a decisão certa, irmãos? Sai dessa beira do precipício. Deus disse, olha, não vá para esse lugar, porque você for, você vai cair. Não vá para esse lugar, porque senão isso vai te afastar de Deus. E não existe, irmão, super-homem crente. Não. Se você for, querido, você vai vacilar. Então tem certas coisas que você vai ter que deixar. Tem certas coisas que você vai ter que abandonar. Tem práticas que se você estiver fazendo ainda, você precisa deixar. Porque uma hora ou outra, isso vai trazer desgraça para a tua vida. E a maior desgraça, irmão, é se afastar de Deus, da presença de Deus. E Deus não quer isso para nenhum de nós. Deus não criou Adão para que ele viesse cair, pecar, vacilar. Não. Deus criou o ser humano para habitar na sua presença. E liberdade, irmãos, não é fazer aquilo que eu quero. Liberdade é ter a escolha de fazer o que eu quiser. É diferente. Eu tenho a liberdade, principalmente, aqui tem muito jovem, né? O mundo prega muito isso. Você é jovem, você está livre para você fazer o que você quiser. Você diz, eu sou livre. Mas nessa minha liberdade, eu escolho servir a Deus. Amém, jovens? E os adultos também, né? A gente olha assim a vida lá fora, o mundão, a gente pensa, o jovem... Não, irmão, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos, irmãos. Mas que as coisas do mundo, que estão aí, tentando tirar você do foco, estamos aí, ainda no início, né? Parece que já vi até os memes já, né? O pessoal diz, menino, fevereiro fez 4 dias em 8 horas. Já viu? Os memes já estão postando, né? Que antes os memes eram, janeiro tem 35 dias. Mas você está no comecinho, irmãos. E sempre nós temos, os crentes antigos fazem isso, né? De, Senhor, esse ano eu vou ser melhor, né? Esse ano eu vou orar mais. Aí não leu a Bíblia, aí disse, esse ano eu vou ler a Bíblia, né? Faz esses compromissos, eu quase não vou na igreja, eu vou mais na igreja. As pessoas fazem esse tipo de compromisso, né? Eu vou participar mais das coisas, o que tiver na igreja, eu vou estar lá. Mas que o seu compromisso seja primeiramente com Deus, de agradar o coração de Deus. Porque
Tudo aquilo que nós fazemos, querido, tem um objetivo. Por mais que o mundo não creia, mas nós sabemos, como eu falei no início, a nossa morada celestial não é aqui. Estamos de passagem. Uma hora ou outra, ele disse, eu vou preparar lugar. Então, tudo aquilo que nós fazemos, a nossa vida, tem a ver com Deus. Nos guardamos por causa de Deus. O marido não trai a esposa não trai o marido, o jovem se guarda, por quê? Porque ele tem um foco, é de agradar o coração de Deus. Porque ele sabe que um dia, querido, nós vamos ser recompensados pelo próprio Deus. Vamos abrir lá Apocalipse, capítulo de número 2. Estou acelerando que a hora voou, irmão, né? Aliás, a hora está voando sempre, né? Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 7, diz assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei, o quê? Darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Você quer comer dessa árvore da vida? Ali houve um bloqueio, né? O Senhor disse, tira logo o homem daí, porque senão, se ele comer da árvore da vida, e ela foi conservada, irmão, para quem? Aqueles que permanecerem fiéis ao vencedor. Então lute, irmãos, lute pela sua caminhada cristã, lute. Não caia nas armadilhas, não caia nas sutilezas do maligno, dizendo, olha, faça isso. Não, isso aqui não tem nada a ver, né? É como se nós fôssemos usar uma linguagem ali da serpente com Eva, como se ele tivesse assim, não, Eva, tem nada a ver, coma Eva, né? Então as coisas do mundo vêm e dizem, não tem nada a ver, faça isso, faça aquilo. E nós temos uma regra, é a palavra de Deus, o que permanece é a palavra de Deus sobre nós. Amém, queridos? Então, que você cultive isso. Deus quer você, a presença dEle. Você foi feito para adorar. A essência do cristianismo é estar na presença de Deus. E como ele diz aqui no finalzinho, ao que vencer, dali que se alimente da árvore da vida. Amém? Vamos ficar de pé, parece que está acabando. Coloca um fundo musical para nós. Tem aí, irmão? Se não quiser vir, irmão, aqui do teclado ou do violão. Vamos tirar um tempo de oração ao Senhor. O que está te roubando de Deus? Ou que tem tentado lhe tirar?